Boa tarde a todos. Então, é com muita alegria no coração que nós viemos aqui fazer esse nosso estudo de hoje. E o nosso tema ele é um tema muito interessante. Ele é a respeito da justiça das aflições. Ele é interessante porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passamos por algum tipo de sofrimento. Seja um sofrimento físico, seja um sofrimento moral. Então ele é inerente à nossa vida terrestre, porque ainda nós somos seres imperfeitos. E era mais ou menos o ano de 177 depois de Cristo, quando várias pessoas se reuniam no Concílio de Leão, na região das Gálias. A região das Gálias seria o equivalente hoje à região da Alemanha, da França, da Bélgica, não forma um país específico. E naquela época quem era o governador do Império Romano era Marco Aurélio. E ele governava com punho firme, com força. No entanto, ele não tinha nada contra os cristãos, mas também não impedia que contra eles fossem feitos todo e qualquer tipo de tortura. Então, os cristãos eram arrancados de suas casas, muitos eram mortos, perdiam seus bens, eram torturados. Então, crianças ficavam sem pais, os pais perdiam seus filhos, porque era o que acontecia naquela época. Essa parte do início do cristianismo a gente pode ver muito bem clara no livro Há 2000 Anos, que vai contar a história do Espírito Emmanuel, enquanto encarnado como senador romano Públio Lentulus. E por que a gente está contando isso? Porque na véspera desse dia do ano de 177, eles estavam preparando a cidade, a região das Gálias, para a chegada de Lúcio Galo, que ele era um importante militar do Império Romano, e ele havia feito várias conquistas para o Império. Então ele era um representante de Roma que chegaria àquela localidade. E os responsáveis, os administradores da cidade, eles queriam fazer um espetáculo muito grande, porque ele estava chegando de uma de suas batalhas. Até que essas pessoas resolveram se reunir numa assembleia à noite e começaram a falar, mas o que nós podemos fazer de diferente, um espetáculo inédito, para poder recepcionar o nosso Lúcio Galo. E aí várias pessoas começaram a dizer, as nossas dançarinas nunca estiveram tão bem, por que nós não as convidamos? Aí o representante que estava à frente disse, mas elas sempre fazem o mesmo espetáculo. Nós precisamos de um espetáculo de exceção, algo diferente. Aí um outro homem disse, e os nossos gladiadores? Eles nunca estiveram combatendo tão bem, por que nós não os chamamos? Ele disse, tudo bem, também teremos os gladiadores, mas repito, precisamos de um espetáculo diferente, algo inovador. Aí um outro homem que estava na assembleia começou a gritar, por que não o encontro de auroques? Os auroques eram aqueles bisões, aqueles bois selvagens que se chocavam até a morte nas arenas dos circos romanos. Ele falou, vamos ter isso também, mas precisamos de algo que ainda não tenha sido feito. Aí no meio da multidão, de repente, uma voz tenebrosa começou a gritar, cristãos às feras, cristãos às feras, cristãos às feras. E começaram a rir isso. Até que o líder da assembleia pediu que todos se silenciassem e disse, os cristãos, eles sempre estão indo às feras. Isso não é novo, isso não é diferente. E também os nossos leões acabaram de chegar da África, eles estão muito preguiçosos. Precisamos de algo de exceção. Até então, ele não tinha exposto a sua ideia, aí ele começou a falar. E se nessa noite de hoje, nós começássemos a recolher dezenas, centenas, 1 milhar de cristãos, e os colocássemos na arena do circo, e em volta dessa arena nós colocássemos um muro, colocássemos arame farpado, distribuíssemos óleo, ateássemos fogo e deixássemos apenas um local, que serviria tanto de entrada quanto de saída. E quando eles estivessem todos desesperados, nós atearíamos fogo, e por aquela única entrada e saída, nós pegaríamos alguns dos nossos cavalos, talvez 100 deles, e estourássemos dali uma manada. E aqueles que não morressem queimados, morreriam pisoteados. E o espetáculo estaria feito. E todos acharam aquilo o máximo, começaram a gritar, ficaram felizes. Aí ele conteve mais uma vez a multidão e disse, tudo bem, está decidido, vamos fazer isso para o nosso Lúcio Galo, como espetáculo final.
No entanto, eu preciso da ajuda de cada um de vocês que aqui está presente. Nós temos que capturar essas pragas, assim se referiu aos cristãos, que estão por aí, distribuídos, separados. Quem está comigo que levante o braço. Nesse instante, homens, crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, selaram um pacto que mais tarde eles vieram a recolher todos esses cristãos, e foi uma noite muito triste do cristianismo, porque mais de 1000 cristãos foram capturados à força e presos para que no dia seguinte acontecesse esse espetáculo tenebroso. No dia seguinte, meus irmãos, foi conforme o líder ele havia premeditado. Foi uma das maiores carnificinas de cristãos de que se tem notícia. E foi um desespero muito grande. Imagine-se naquele lugar, queimando vivo ou morrendo pisoteado, para o desespero de todos. 18 séculos depois, mais ou menos, era o dia 17 de dezembro de 1961. Aqueles que têm um pouco mais de experiência vão se lembrar desse fato. O Gran Circo norte-americano ele acabava de chegar na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e ele prometia um dos maiores espetáculos da América Latina. E ele estava repleto de pessoas, mais de 2.000 pessoas estavam presentes. Eram crianças, jovens, adultos, idosos, que foram lá para assistir esse espetáculo. E ele trazia uma inovação muito grande, a sua lona verde e laranja, embebida em uma parafina diferente, que dava um brilho inusitado. Então isso chamava muita atenção. E o espetáculo era muito bonito, porque havia leões, tigres, elefantes, vários animais, e também os trapezistas eles se destacavam muito. Quando de repente, não mais do que de repente, para a surpresa de todos, um fogo, um incêndio criminoso começou a tomar conta daquela lona de tecido sintético e se espalhou muito rapidamente. Meus irmãos, aqueles que não morreram queimados foram trucidados ou pisoteados pelos animais. E ficou conhecido como o espetáculo mais triste da história. Mais de 500 pessoas morreram e tantas outras 2.000 pessoas ficaram vitimadas. Tiveram que fazer cirurgias, ficaram com membros amputados. Então foi um evento muito triste que aconteceu no Brasil. É o incêndio, né, que vitimou maior pessoas no Brasil foi esse. Mas o que esses dois eventos têm em comum? A espiritualidade, Deus na sua perfeição, ele fez com que todos aqueles que estavam naquela assembleia criminosa das Galhas, do ano de 177, fossem ali reunidos nas mais diferentes épocas da idade física, alguns jovens, crianças, adultos, para que juntos pudessem resgatar todo aquele mal que eles haviam feito. Eles tiveram os 8 séculos para resgatar através do amor, mas não conseguiram. Então, tiveram que se reunir para que aquilo que eles fizeram de errado, eles resgatassem através da dor, através da lei de causa e efeito. Tudo aquilo que nós passamos hoje tem um efeito, como nós veremos mais adiante, ou dessa vida, ou da vida passada. E também através da lei de reencarnação, que nos mostra que nós não temos apenas uma vida. Nós tivemos várias vidas, desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes, e teremos tantas outras depois dessa nossa encarnação. E quando nós estudamos sobre as aflições, sobre as dores, nós temos que entender que existem 2 conceitos que, embora sejam parecidos, eles são diferentes, que é o conceito de prova e expiação. A prova, ela não está ligada a algo que foi feito no passado. As provas vêm para que nós possamos nos testar se realmente nós temos aquela virtude que alegamos. Ah, mas eu sou uma pessoa muito paciente. Aí vem uma prova que vai testar a nossa paciência. Se nós desenvolvemos essa virtude. Mas eu sou uma pessoa muito humilde. Então vamos passar por uma situação em que a nossa humildade vai ser testada. Eu sou uma pessoa muito resignada. A nossa resignação vai ser testada. E muitas vezes existe a prova da riqueza, para ver se a gente já desenvolveu aquela humildade. Se a gente vai desenvolver apenas o orgulho, a vaidade, as coisas nocivas, ou se realmente vamos desenvolver coisas boas. Então a prova é basicamente isso. Ela serve para nos testar. Não necessariamente ela vai estar ligada a um sofrimento,
mas também pode se ligar a um sofrimento. Já as expiações, elas sempre estão ligadas a uma falta cometida anteriormente. E na maioria das vezes estão ligadas a um sofrimento. Quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos estudar a pluralidade dos mundos habitados, nós percebemos que o primeiro mundo é o mundo primitivo, que é destinado aos seres que são criados inicialmente. Depois vem o quê? Os mundos de provas e expiações, no qual a Terra se insere. Depois, que também está em transição para o mundo de regeneração. Depois, o mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Infelizmente, onde o mal ainda predomina. Mas estamos em transição. E para que nós partamos para esse mundo, nesse mundo de regeneração, temos que o quê? Nos enquadrar nesse novo orbe. E uma comparação que a gente pode fazer, que é bem interessante, é imaginar várias pessoas dentro do navio e elas chegam em determinada cidade para que elas ali possam descer. Mas todas as pessoas estão doentes, todas estão contaminadas. Elas só vão poder descer quando elas se curarem. Porque senão elas vão prejudicar aquelas pessoas que estão sãs naquele ambiente. E da mesma maneira se dá com cada um de nós que está nesse mundo de provas e expiações. Para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, temos que curar das nossas doenças, das nossas chagas morais. Infelizmente, nós ainda precisamos da dor, que é esse santo remédio que vem para nos curar, que ela vem para nos purificar, que ela vem para derreter o nosso ódio, o nosso orgulho e o egoísmo. A doutrina espírita nos traz que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. E desses dois vícios derivam todos os demais. Então, se nós combatemos o nosso orgulho e egoísmo em todas as esferas da nossa vida, em várias situações, nós estaremos nos tornando pessoas melhores. Mas por que a Terra não se enquadra no mundo primitivo? Nós sabemos que para alcançarmos a felicidade plena, nós temos que voar por meio de duas asas. Primeiro é a asa da moral, ao lado da asa do conhecimento, da razão. Então, quando a gente consegue bater essas duas asas juntos, nós vamos alcançar, vamos evoluir, vamos alcançar a felicidade. No entanto, na Terra, nós temos qual asa desenvolvida mais forte? A asa da razão, do conhecimento. Tanto que a gente vê o conhecimento da humanidade se dobrando a cada 18 meses. E a cada tempo que se passa, o conhecimento se dobra numa menor proporção de tempo. No entanto, o mesmo homem que chega à Lua, que conquista as estrelas, ele mata e morre de fome na Terra. Então é algo muito contraditório. É por isso que a gente não está conseguindo alcançar ainda. Então vem Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, e nos traz a dor para derreter todo o nosso orgulho, para derreter todo o nosso egoísmo. E muitas vezes a gente não consegue entender o porquê que está passando por aquela situação. Por que, Deus, acontece isso comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? E o sofrimento seja físico ou moral. E a gente se questiona. E quando não encontramos essa resposta, a primeira coisa que fazemos é blasfemar, é ir contra Deus, é reclamar, é questionar a autoridade divina. E das mais variadas maneiras. Seja diretamente falando ou desistindo de tudo, parando de ajudar as pessoas, parando de ser uma pessoa boa. Já que o mundo não nos retribui com o bem, por que eu vou fazer o bem? Isso é uma visão egoísta que nós ainda temos. Um determinado grupo de mulheres estava fazendo um estudo bíblico, e mulher é um ser muito curioso, né? A gente não pode contar nada que a curiosidade dela já atiça. A gente brinca, mas o homem é muito curioso também. E aí elas estavam estudando uma passagem bíblica e de repente surgiu um trecho que dizia bem assim: ele em maiúsculo, se referindo a Deus, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os seus filhos. Ele assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os seus filhos. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 3. E elas ficaram se questionando, mas o que quer dizer isso? E aí uma delas teve uma ideia. Vamos até um ourives. Ourives é aquele homem que trabalha com joias, que trabalha com ouro, com prata, que ele vai fazer as joias. E ela marcou uma reunião com esse ourives, falando que queria assistir o trabalho dele. Mas ela não falou o motivo, né? E chegando lá,
ela percebia que ele pegava com uma pinça bem pequenininha o pedaço de prata. E ele tinha um maçarico. Vamos colocar um termo maçarico assim. E ele colocava a prata bem no meio do fogo. E ele ficava olhando. Aí ela perguntou, o senhor tem que ficar olhando mesmo para a prata? Não pode deixar ela solta? Ele falou, não, eu tenho que ficar olhando. Porque é aqui que se inicia a purificação da prata. Se eu descuidar um minuto que seja, ela vai queimar e vai se perder. Aí ela ficou pensando, nossa, que interessante. Aí ele falou, tem que ser no ponto mais quente, porque é a partir daí que vai ser a purificação. Aí ela pensou, que coisa, né? Deus age assim com cada um de nós. Ele pega, nos segura naquele calor, naquela situação mais forte, em que a dor é mais intensa, mas Ele está ali nos observando o tempo todo. Por mais que nós não achemos isso, Ele está ali nos olhando. E ela continuou observando e tendo os seus raciocínios. E aí ela perguntou para o ourives, mas quando é que o senhor sabe que a prata está purificada? Como é que o senhor sabe que esse processo se finalizou? Aí ele falou, não, isso é muito simples. Eu vou saber que a prata se purificou na hora que eu olhar para a prata e eu perceber o meu reflexo nela. Quando ela vai estar tão pura que ela vai trabalhar que nem um espelho, eu vou ver o meu reflexo nela. E Deus trabalha assim com cada um de nós. Ele nos deixa nas situações, nos momentos de dor, de aflição, de dificuldade, para que nós possamos nos purificar. Tirar todo aquele mal, toda aquela ruindade que nós temos, talvez um pouco, né, totalmente ainda não. E quando Deus vê que o reflexo dele, que os seus valores, o seu amor está refletido em nós, aí é o momento de nós sermos livrados daquele sofrimento. Então olha que interessante. Deus é o nosso ourives. Então cada um de nós aqui é uma prata que está sendo trabalhada para ficar impura e se transformar numa joia. Só que para o nosso sofrimento diminuir, para que ele seja menor, a gente tem que querer ser purificado. A gente tem que ajudar a Deus. Ajuda que o céu te ajudará. Então, nós queremos o auxílio do Pai, mas nós também temos que ajudar. Nós também temos que servir. E falamos anteriormente que as aflições têm duas causas. A primeira que nós vamos abordar é a que está ligada à causa das encarnações atuais. Por exemplo, é algo de errado que nós fizemos nessa encarnação e aqui mesmo nós sofreremos essa consequência. Por exemplo, uma mulher que gosta de beber muito, bebe o tempo todo, a ponto de cair na rua, o cachorro lamber a boca, ela não lembrar o nome, bebe muito. Ela vai e desenvolve uma cirrose hepática. Ou seja, foi o mal que ela buscou nessa própria encarnação. Ela lesou aquele órgão, lesou o seu órgão, por conta das suas próprias atitudes, do seu descuido. Da mesma maneira, o homem que sai tem promiscuidade. Ele vai desenvolver uma doença sexualmente transmissível, por conta do seu comportamento desregrado. E aqui nós trouxemos 2 exemplos, mas cada um de nós sabe de tantos outros exemplos que existem. Essa está ligada a algo que foi feito nessa vida, e aqui mesmo nós sofremos as consequências. E muitas vezes, quando nós fazemos algo de errado, algo que é considerado crime diante da lei dos homens, aqui mesmo nós respondemos, através das prisões, das multas, ou diversas outras situações. Agora, quando nós fizermos algo e não for alcançado pela lei dos homens, será que Deus vai se esquecer disso? Não. Porque Ele é infinitamente justo, então Ele vai agir com justiça. Ele é bom. Ele vai querer que nós evoluamos. Então, isso está ligado ao quê? A causa das aflições, as causas passadas. Então, se no passado a gente fez algo de errado, vamos responder hoje. E aí é aquela situação, e todos nós conhecemos uma pessoa que passa por isso. Ou nos achamos nessa situação. Fulaninho é uma pessoa tão boa, ajuda todo mundo, faz caridade, não reclama de nada, mas sofre tanto. Poxa, nasceu doente, a esposa o trata mal, ele perdeu o emprego. Por que está acontecendo isso com ele, se ele é uma pessoa tão boa? Aí está ligado a algo que ele fez numa encarnação passada. Por isso que a doutrina espírita ela vem para ampliar a nossa visão. Porque quando ficamos enxergando apenas o que acontece na nossa vida, a gente nunca vai entender Deus. A gente não vai conseguir raciocinar, porque a gente vai ficar enxergando apenas essa encarnação.
Agora, se nós entendemos que as dores, que as aflições que nós passamos hoje são causas dos nossos atos passados, seja nessa encarnação ou na anterior, aí sim a gente vai buscar um consolo, a gente vai ter um esclarecimento maior, a gente vai passar a entender Deus como infinitamente justo, como infinitamente bom. Lembramos aqui de uma história que tem lá no livro Renúncia. Então, o livro Renúncia é um dos 5 romances de Emmanuel. Então, começa lá pelo Paulo Estevão, depois vem Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Nesse romance Renúncia, tem um homem que se chama Antero de Oviedo. E desde pequeno ele foi criado com a sua prima, chamada Margarida. E ele era muito apaixonado pela Margarida. Só que ele não tinha amor, ele era apaixonado. Ele tinha aquele sentimento de posse, de apego. E era um sentimento que não era correspondido por ela. Ela não queria ter nada com Antero de Oviedo. E ele se desesperava com aquilo. Tentava de todos os modos conquistar o amor e a paixão da prima, mas ela não correspondia. E a Margarida veio se casar com o Cirilo. O Cirilo ele era um jovem trabalhador, ele era irlandês, muito forte, muito boa pessoa. E o Antero, para ele ficou morrendo de ódio, porque ele queria estar ao lado da prima. E naquela época, a história se passa na Europa, mais ou menos no século XVII, 1600 e poucos, nessa época, estava havendo a conquista do Novo Mundo, né, que era as Américas. E estava passando por uma dificuldade muito grande no continente europeu. E o Cirilo ele resolve ir até a Europa, para que ele pudesse lá trabalhar nas fazendas, conquistar terras, lutar, e quando ele já tivesse uma condição mais estabilizada, ele ia trazer a sua esposa Margarida. E ele foi para o Novo Mundo. E o Antero de Oviedo, como ele tinha uma mente muito maléfica, ele pensou assim, ele teve uma ideia. Ele escreveu uma carta, como se essa carta tivesse vindo do Novo Mundo, informando que o Cirilo tinha morrido no naufrágio. E ele escreveu para o Cirilo uma carta informando que a Margarida tinha morrido na Europa. A Madalena tinha morrido na Europa. Ou seja, tanto um quanto o outro achariam que eles estariam mortos. E aquela época na Europa estava tendo uma peste muito grande, milhões de pessoas morreram. E quando a Madalena recebeu essa carta, é Madalena, não é Margarida, é Madalena. Ela recebeu essa carta, ela ficou muito triste, e o Cirilo também. E a Madalena tinha ficado grávida do seu marido. E nasceu a sua filha Alcione. E ela continuou criando com muito amor, com muito carinho, mas ela acabou que ficou sendo sustentada pelo primo, que ele trabalhava com tráfico de escravos. E ele a todo momento tentava corromper a prima, estava do lado dela, mas ela não queria. Ficava apenas criando a filha dela na sua vida humilde. E o Antero ele começou a se desesperar, começou a beber muito, a jogar, a mexer com prostituição. E, de repente, ele perdeu todo aquele dinheiro que ele tinha conquistado no tráfico de escravos. Ele ficou desesperado e ele veio a morrer, ele se matou. Quando ele acordou no mundo espiritual, ele se viu cego, com as mãos todas retorcidas e com os pés também tortos. E por que aconteceu isso com ele? Porque aqueles olhos que só viam a maldade, só viam a malícia nas pessoas, eles ficaram cegos para que ele pudesse valorizar a visão que ele tinha perdido, para que ele pudesse valorizar a luz do dia. Aquelas mãos que assinavam documentos que condenavam pessoas à escravidão, ficaram retorcidas, para que ele pudesse aprender o valor das mãos, o bem que nós podemos fazer com as nossas mãos. Se pararmos para pensar, o que seria de nós sem as nossas mãos? Então existem profissões que trabalham basicamente com elas. E os seus pés estavam retorcidos para que ele não pudesse mais seguir os caminhos tortuosos que ele havia percorrido, da maldade, dos vícios, dos excessos. Mas Deus, a providência divina, resolveu dar uma nova chance a Antero de Oviedo, como Deus dá para todos nós. E ele reencarnou. Mas ele nasceu filho de um casal de escravos e totalmente aleijado, porque o seu perispírito estava defeituoso. E quando o perispírito é defeituoso, ele vai refletir esse defeito no corpo físico. Então ele nasceu cego, com as mãos retorcidas e também com os pés retorcidos. E como ele era filho de escravos, os senhores eles não admitiam que o escravo fosse aleijado, porque ele não ia conseguir trabalhar, ia ser mais um encostado ali que ia dar mais trabalho para ele. Então ele falou, então vocês sacrifiquem esse filho, senão eu vou sacrificar.
E os pais ficaram desesperados, porque era um bebezinho, e não queriam sacrificar seu filho. O que eles fizeram? Eles pegaram e entregaram aquela criança para a vizinha deles. Morava ela e a filha dela. E por acaso, será que é por acaso? Ela se chamava Madalena e a filha dela se chamava Alcione. Então percebam, meus amigos, todo esse sofrimento que ele passa a enfrentar nessa nova encarnação como hobby, que era o nome que foi dado a eles, foi algo que ele praticou na outra vida. E aqueles seres que ele não aprendeu a amar, aprendeu apenas a se aproveitar, que foi a Madalena e a Alcione, ele veio no meio como dependente delas para que pudesse amá-las, que elas dariam o maior amor para ele. E ele foi criado, hobby, com o maior amor e com o maior carinho. Então, se algo nos acontece hoje, certamente tem um motivo. E aí nós nos questionamos, será que essas provas que vêm até nós, elas são definidas por Deus unilateralmente, ou nós temos alguma parte nessa escolha? Será que nós podemos escolher as provas pelas quais nós passamos? Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, quando no estado errante, esse estado errante é o espírito que está na erraticidade, que desencarnou, ele fica vagando em vários pontos para que ele possa aprender. Então chama erraticidade, espírito errante. Quando no estado errante, e antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. E aí os espíritos respondem que na maioria das vezes nós mesmos escolhemos a nossa prova, através do livre-arbítrio que Deus nos dá. É claro que existem situações em que nós não temos essa oportunidade de escolher as provas pelas quais nós vamos enfrentar. E quando estamos no plano espiritual, nós já estamos mais desapegados da matéria. Então a nossa consciência moral, a nossa consciência espiritual é maior. Nós sabemos que temos que evoluir, nós temos que chegar até aquele ponto lá na frente. Mas nós estamos aqui. Então qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Só que seguimos diversas vezes os caminhos tortuosos. Então se estamos aqui, queremos chegar aqui, tendo essa oportunidade de fazer o nosso planejamento, a gente vai fazer a escolha da prova pela qual nós vamos enfrentar. Então, não, eu quero vir pobre, porque eu fui muito orgulhoso, então eu quero vir com uma situação de necessidade material para que eu possa desenvolver a minha humildade. Nós falamos o livro há 2000 anos, em que o Emmanuel vem como um senador romano. E nessa figura ele é extremamente orgulhoso. Ele tem oportunidade de estar ao lado de Jesus, até mesmo de intervir na crucificação do Mestre, mas ele não faz nada. No próximo livro, que é a obra 50 anos depois, ele vem na figura de um escravo chamado Nestório, para que ele pudesse realmente desenvolver a humildade, combater todo aquele orgulho, todo aquele egoísmo, toda aquela prepotência que ele tinha no seu coração. Com relação a essas provas que são escolhidas, essas situações em que nós temos essa oportunidade, nada acontece sem a permissão de Deus. Se essa prova que nós estamos enfrentando por nós foi escolhida, foi porque Deus permitiu. Ele vai dar fardo maior para nenhum de nós. Ele não vai dar uma mochila mais pesada do que aquela que nós conseguiremos carregar. Por mais difícil que ela esteja, se aquilo está nos acontecendo, foi porque Deus permitiu. E lembremos, em muitos momentos, nós mesmos fomos quem escolhemos o gênero das nossas provas. Mas aí surge outro questionamento. Não, tudo que eu estou passando hoje, eu que escolhi tudo? Não. Os Espíritos nos respondem que nós escolhemos o gênero das provas, a maneira geral. As consequências advirão dessa escolha. Então aqueles detalhes não são escolhidos, não são definidos por nós. Por exemplo, se alguém resolve nascer no meio de ladrões, para que a partir dali ele possa combater a sua vontade de roubar, os seus vícios, a violência que surge desse meio, ele sabe que ele vai encontrar ódio, que ele vai encontrar raiva, que ele pode ser saqueado, pode encontrar drogas. Então está de acordo com o gênero de provas que nós escolhemos. Então antes de reclamar, pensemos duas vezes que talvez o que nós estamos passando hoje foi nossa própria escolha, ou se não foi nossa escolha, é a consequência de um ato que nós praticamos no passado. Agora vamos retornar um pouquinho para o Renúncia. Lá no início do livro Renúncia, tem um diálogo que ele é muito interessante.
é do Pollux, que é um personagem, com um outro amigo seu, e eles estão lá numa região trevosa, numa região do umbral, e eles começam a se questionar, mas por que nós esquecemos do nosso passado? Por que Deus faz isso conosco? Poxa, se eu errei no ontem, seria muito mais fácil se eu soubesse aquilo que eu pratiquei de errado, para que hoje eu pudesse enfrentar. E ele fica questionando com o seu amigo. E já tem um determinado tempo que ele está nessa região trevosa, e desde então ele não tinha orado. Quando ele se põe em oração, uma luz muito grande se faz diante dele. E aparece uma companheira de várias encarnações que estava evoluindo com ele, mas aí ele parou de evoluir pelos seus erros e ela continua evoluindo. É a Alcione. E ela estava sempre o acompanhando, mas ele, através do ódio, do arrependimento muito grande que ele não conseguia enxergar a Alcione. E ele chora aos seus pés, pede perdão pelo que ele tinha feito de errado, e resolve, reencarnar novamente. É permitido esse reencarne, mas ele quer reencarnar ao lado da Alcione, para que ela pudesse dar força, dar amparo, dar um sustento para ele. E ela já era um espírito de luz, não precisaria mais reencarnar na Terra, mas ela reencarna para poder auxiliar o Pollux, que mais lá na frente vai se tornar o Padre Carlos. E ele mesmo escolhe vir como padre. Ele fala, eu quero vir como padre católico do século XVII, 1600 e pouco, para que eu possa conviver com a pobreza, para que eu fique livre dos prazeres materiais, para que eu não tenha uma família, não tenha filhos, não tenha esposa, para que eu possa valorizar tudo aquilo que eu tive nas outras vidas, mas não soube empregar e cuidar corretamente, para que eu possa saber valorizar esses bens que Deus tanto veio me dando e eu não soube cultivá-los. E ele nasce como Padre Carlos e ele se encontra com a Alcione. E ele era extremamente apaixonado pela Alcione. Eu não vou contar o final da história para que possa despertar o interesse dos amigos e vocês possam ler o livro Renúncia. Mas o foco desse exemplo é o questionamento que o Pollux, vai ser o Padre Carlos, ele faz. Por que nós esquecemos do passado? Será que não seria muito mais fácil nós lembrarmos da nossa outra vida? Ou que nós façamos uma como é que chama? Regressão. Que nós façamos uma regressão para saber o que nós somos na outra vida? E aí os espíritos nos respondem que o esquecimento do passado é uma dádiva, é uma bênção que Deus nos dá. Por que isso? Será que se nós lembrássemos que na outra vida nós matamos, esfaqueamos, trucidamos uma mulher, e hoje ela vem como nossa mãe, com maior amor e carinho, será que não nos sentiríamos seres humilhados? Nós nos sentiríamos seres humilhados, porque ela veio e nos deu todo o carinho, nos deu todo o amor. Ou se aquele homem que veio, que no passado, na outra vida, nos roubou, nos colocou no calabouço, nos torturou, vem como nosso pai, e a gente soubesse do nosso passado, será que a gente não ia ter raiva dele? Ou se na outra vida tivemos um cargo muito importante, fomos da nobreza ou fomos reis, e soubéssemos disso, será que o orgulho não estaria no nosso coração? Não, porque eu fui isso, eu fui aquilo. Então, o esquecimento é uma dádiva que Deus concede a todos nós, para que nós não lembremos do mal que nós praticamos. Ah, mas eu quero saber o que eu fiz na outra vida. Eu quero saber o que eu fui na outra vida. Se nós quisermos saber em que ponto nós estamos do nosso estágio evolutivo, para que nós possamos melhorar, temos que analisar as nossas tendências. Quais são as situações que nos apresentam diariamente? Será que é a prova da riqueza? Nós temos que conviver com ela sem desenvolver tanto apego material? Será que é a prova da pobreza? Do orgulho, da beleza, porque a beleza também é uma prova muito grande? Será que é a prova da inteligência, para que nós possamos fazer o uso dela corretamente, porque no passado não fizemos? Então basta que analisemos as situações que nos são apresentadas. Tem pessoas que têm vontade, às vezes, de suicidar muito, porque talvez venham repetindo esses atos em outras vidas. Ou vontade de roubar e tem que combater aquele mal que está dentro de si. Então, é o que o Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo.
Quando nós passarmos a nos conhecer, nós vamos ver que estamos carregando os mesmos velhos vícios, a mesma corrupção que estamos praticando há várias encarnações. Cabe a nós, a partir de agora, lutar contra esse erro, tirar de dentro de nós essas chagas morais, esse vício, esse erro, esse orgulho, esse egoísmo. E tem uma passagem muito interessante que diz bem assim a respeito do esquecimento do passado. Quem poderia aguardar a vitória desejável nas encarnações, encontrando velhos inimigos, sem o bálsamo dessa bênção celestial sobre a chaga da lembrança? Sem a paz do esquecimento transitório, talvez a terra deixasse de ser escola abençoada para ser ninho abominável de ódios perpétuos. Então, se lembrássemos de todo o mal que nós fizemos, estaríamos nos combatendo a todo momento. E a gente percebe, quando encontramos uma pessoa, alguém de outra vida, às vezes a gente conhece uma pessoa no dia, nossa, mas eu não vou com cara de fulano, nem conversou com a pessoa, mas já temos essa impressão. O contrário também acontece. Olha para alguém, mas que ser bom, né? Que pessoa bacana, tem uma afinidade muito grande, parece que conhece de tempos e tempos. Então são os reencontros que a vida permite que aconteça. E, na maioria das vezes, como nós percebemos pelos exemplos que foram aqui dados, nós estamos reencarnando naquele mesmo grupo familiar. Então, uma hora viemos como pai, como filho, como irmão, como irmã, para que possamos aprender, para que através da convivência junta, possamos nos melhorar. A gente é a joia que está sendo purificada. Nós somos aquele cristal, aquele diamante que está sendo burilado, que está sendo batido, para que ele possa refletir mais luz. O diamante, quando ele está bruto, ele não consegue refletir a luz. Mas quando ele vai lá, é batido, é burilado, ele reflete uma luz maior, ele consegue até absorver um pouco mais de luz. E nós estamos nessa situação. E Jesus nos disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, conforme está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E por que o Mestre quis nos dizer isso? Quis dizer que o sofrimento, que a dor, é o remédio. E dentro desse remédio temos dois. O remédio crescer através do bem, ou crescer através do remédio amargo, que são as dores, que são as aflições, que vêm para ensinar a cada um de nós a não tomar novamente o caminho do erro, ou para resgatar o que fizemos no nosso passado. Então, se hoje passamos por qualquer dificuldade que seja, de ordem financeira, material, física, espiritual, individual, às vezes o ser não tem problema nenhum, mas o problema está com ele mesmo. Ele sente uma tristeza, uma amargura. Então, temos que entender que está dentro do planejamento divino nós enfrentarmos essa situação, e que se nós a estamos enfrentando, foi porque praticamos o erro no passado. Fizemos algo que não foi muito meritório, e hoje viemos nessa situação. E para que consigamos alcançar o mais alto, nós temos que buscar a felicidade espiritual, e não a felicidade material. Porque a felicidade material ela é transitória. Tudo aquilo que a traça, que a ferrugem corroem, destroem, vai ficar por aqui. Nós não vamos levar. E se ficarmos dando um valor demasiado, um valor muito grande a isso, essas vão ser as nossas riquezas. Então aquele que apenas desenvolveu o seu lado material, quando ele chegar nos céus, Deus vai dizer: ótimo, você conquistou a riqueza na terra, volte para a terra para aproveitar essa riqueza. Agora, se nós enfrentamos as nossas dores com resignação, sabendo que Deus é bom, entendendo, obrigado, Pai, por essa dor que vem me fazer crescer, me fazer sair do meu estado de ignorância moral e lutar, ajudar o nosso próximo, ajudar o nosso semelhante, aí sim nós vamos conquistar as riquezas espirituais e não precisaremos mais retornar à terra. Iremos para outros orbes, ou se retornarmos a viremos numa situação diferente, de apoio ao nosso próximo, de apoio ao nosso semelhante. Então, meus amigos, tudo aquilo que enfrentamos está na justiça e na infinita sabedoria de Deus. A dor,
Dor, és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os escravos dos erros dos pecados, que surgem do pretérito de crimes. Sob os teus pulsos fortes e sublimes, sofri na terra, junto aos condenados, seres escarnecidos, torturados, entre as paixões das lágrimas que exprimes. Da perfeição és o sagrado verbo, ó portadora do tormento acebo, aferidora da justiça extrema. Bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez do réprobo que eu era, o missionário dessa dor suprema. Que Jesus possa nos abençoar, continuar nos orientando e que enxerguemos a dor como um mecanismo de evolução. Que assim seja. Bem, meus irmãos, tivemos aí a palestra feita pelo nosso irmão. Basta uma palestra como essa para a gente colocar em prática e sermos felizes, né? Porque são informações reais que a doutrina espírita traz para todos nós e que devemos nos lutar para colocarmos em prática para a nossa felicidade e a felicidade do nosso planeta. Nós temos aqui uma informação do Departamento de Evangelização Infantil que no dia 24 não haverá aula para as crianças. Os pais e os responsáveis estão avisados. Dia 24, festejo junino, não haverá aula para as crianças. Outro aviso aqui é com respeito à fichinha, o controle da ficha que está sendo feito